a dor que custou. Pai do Senhor, irmãos, amém. Estou muito alegre por estar aqui na casa do Senhor hoje, mas muito mesmo, muito mais do que o normal. Não só pelo tempo que já fazia, que nós não podíamos estar juntos, mas principalmente porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Amém. E a mensagem que Deus me deu para me partilhar com a igreja é uma mensagem que é uma mensagem de consolo, uma mensagem de estímulo, uma mensagem de... Enfim, porque tem... O pregador não deve escolher a mensagem, mas a mensagem que Deus nos manda pregar, que pesa muito, que são doloridas, mas tem uma mensagem que eu vou pregar com imenso prazer, é essa de hoje. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler primeiramente 3 versículos, no capítulo 8, o versículo 1, depois os versos 33 e o 34. Romanos, capítulo 8, verso 1, e depois os versos 33 e 34. Quero mandar uma saudação especial aos nossos irmãos que estão em Angola, em Moçambique, em Portugal, na Espanha, na Finlândia, nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai, na Argentina. Tem um irmão da Argentina que cobrou: pastor, o senhor não diz nada para a Argentina. E para o nosso querido Brasil. Então, alguém disse: o senhor prega muito? Não, eu não prego nada. Eu não tenho culpa se a internet vai pelo mundo inteiro. Então, a paz do Senhor, você que está na sua casa, os irmãos lá do Brasil acordaram ainda há pouco, os irmãos do Canadá acordaram ainda há pouco, também lá na Flórida, no Texas, nosso irmão Anderson, fiel companheiro lá no Texas, e outros irmãos que estão espalhados, né, aí pelo mundo inteiro. Irmão Jojo, nosso ancião que está lá em Portugal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A fidelidade de vocês e o amor de vocês é um estímulo para nós. Todos encontraram? Amém. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 33 diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, se eu não tivesse tempo para mais nada, só essa leitura já dava para ir para casa feliz da vida. Este século, o século XXI, o mundo do século XXI, nos mostra que a inversão de valores, ela está cada vez mais sendo posta em prática em todos os segmentos da sociedade, inclusive na igreja. Nós podemos ver, por exemplo, eu falei sobre isso ainda no domingo passado, os países onde os governantes, não é que sejam de extrema direita, mas são pessoas voltadas para Deus e para a família, esses governantes estão sendo massacrados pela mídia quase que diariamente. Mas aqueles que se declaram abertos, que se declaram favoráveis ao aborto, por exemplo, favoráveis ao casamento de pessoas do mesmo sexo, esses são aplaudidos de pé. Isso é uma inversão de valores, de acordo com o que nos ensina a palavra de Deus. É com tristeza que podemos constatar que os valores deste século cada vez mais se afastam dos valores que fazem parte da vontade de Deus para o ser humano. Em nome de uma falsa noção do que seja diversidade, o certo é aceitar aquilo que contraria a natureza de Deus. Não sou contra as escolhas que cada um faz para si, pois isso passa a ser um problema para aquela pessoa em particular. E como a Bíblia nos ensina, vai chegar o dia em que cada um terá que prestar contas diante do trono de Deus de todos os seus atos.
Então, naquele dia não vai ter Angela Merkel para defender, não vai ter Joe Biden para defender, não vai ter Lula, não vai ter nenhum desses para defender. Naquele dia, os livros vão ser abertos, e um deles vai ser o livro da lei do Senhor, que é perfeito e refrigera a alma. Nesse mundo cheio de lutas e diferenças, via de regra, as religiões usam o medo e a culpa como armas para manterem as pessoas presas aos seus dogmas. A grande diferença entre o cristianismo e as demais religiões é justamente o livre-arbítrio, a graça e o poder do sangue de Jesus. Amém. Quem diz que eu estou em Cristo não é nenhum teólogo, não é nenhum pregador, não é nenhum pastor, não é nenhum líder religioso. Quem diz que eu estou em Cristo é o Espírito Santo de Deus, que assim declara. Então eu vou tomar alguns exemplos para que vocês possam compreender o que quer dizer nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu vou começar do Antigo Testamento. Vou começar de um homem que é considerado um dos maiores pecadores da história da humanidade. E já vi pregarem horrores contra ele. Ló, condenado por muitos, mas justificado por Deus. Quem não conhece a história de Ló, é só ver lá em Gênesis, né? Mas o apóstolo Pedro, que era um homem muito reto e muito duro nas suas colocações, na sua segunda carta, no capítulo 2, dos versos 6 ao verso 8, assim escreveu acerca de Ló. Preste bem atenção. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e de Gomorra, reduzindo-os a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló. É assim que está aí na tua Bíblia. Então a Bíblia diz que Ló era justo, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, e por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então, quando eu vejo, por exemplo, a questão de Sodoma e Gomorra, eu posso ver que Deus mandou juízo sobre duas cidades perversas, mas tirou de lá quem ele queria salvar. Eu tenho visto e ouvido em muitos lugares, seja em pregações, estudos ou escritos, as mais diversas opiniões sobre a pessoa de Ló, sobrinho de Abraão, que se afastou do tio e foi viver em Sodoma. E realmente, muitas dessas pregações, elas são para nos mostrar o que nós não devemos fazer, porque Ló se afastou da promessa, Ló se afastou, enfim, de muitas coisas. A bem da verdade, sob a ótica humana, Ló era para ser condenado. Mas não é isso que a Bíblia diz. Pois, além do apóstolo Pedro o chamar de justo, um dos descendentes de Ló, Ruth, está na linhagem da geração de Davi. Ruth era moabita. E um dos filhos de Ló, que as pessoas dizem, Ló praticou incesto. A lei diz que você não pode chamar de crime aquilo que ainda não foi criminalizado. Não havia incesto na altura em que Ló vivia. O incesto só ficou patenteado depois que foi dada a lei. Entendam isso. Então pregam que Ló era um pai incestuoso. Mas não havia incesto naquela altura. Então vamos começar por aí. É bom as pessoas buscarem o contexto social, o contexto histórico, o contexto cultural, antes de começar a apontar o dedo. Então vejam só o que é estar em Cristo, né? Deus não perdoou os anjos, mas poupou Adão. Deus não perdoou o mundo antigo, como
o apóstolo Pedro mesmo diz aí no versículo 4, mas salvou Noé. Deus condenou Sodoma e Gomorra, mas livrou Ló daquela morte. Então, quem é que pode ir contra a vontade e a graça de Deus? No momento em que Ló sai de Sodoma, ele se colocou debaixo da graça de Deus. E isso fez toda a diferença na vida dele. Tudo é você escolher a graça de Deus para a tua vida. Eu quero agora pegar um exemplo clássico também, a mulher adúltera, condenada pela lei, mas salva pela graça. Amém. E agora temos um fato claro, um fato consumado, um fato que não pode ser dito, não era justo. Está lá em Mateus capítulo 8, e diz assim, e o verso 3, e os escribas e fariseus trouxeram de uma mulher apanhada em adultério. Presta bem atenção, apanharam a mulher em adultério e trouxeram para Jesus. Isto era algo terrível, porque se a mulher foi apanhada em adultério, a lei dizia que ela deveria ser morta. Só vou conferir aqui a referência certa para evitar um ensino errado. João capítulo 8. João capítulo 8. A partir do verso 3. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Aqui já estava uma inversão. Porque a lei não dizia que a mulher deveria ser, mas sim os dois. Porque ninguém adultera sozinho. Certo? Então trouxeram só a mulher. Vejam como as pessoas podem usar até partes da palavra de Deus para estabelecer condenação. A lei diz que as tais, né? Mas não é as tais, são os tais. Quem foi apanhado, mas ninguém trouxe o homem. Então isso era um adultério, no mínimo, estranho. Tu, pois, o que dizes? Tu és o mestre, o que tu dizes? E isto diziam eles, tentando para que tivesse que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Eu já vi até gente dizendo o que Jesus estava escrevendo na terra. Já vi só? Não, eu até disse, escrevia isso aqui. E como eles insistiram, perguntando, endireitou-se e disse-lhes, aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. O que ele escrevia lá? Só ele é que sabe. É sinal que Jesus não era analfabeto, ele sabia ler e escrever, graças a Deus. Porque naquele tempo só os escribas sabiam escrever. Era um negócio difícil escrever. Então Jesus não era exatamente analfabeto. Quando ouviram isto, acusados pela sua consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Claro, os mais velhos tinham mais pecado, com certeza. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Expressão, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. E falou-lhes, pois, Jesus, porque ficou uma multidão à volta ali, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Para Jesus, eles viviam em trevas. Uma treva chamada legalismo. Tão somente. Observa você o seguinte, quando eu olho para o caso desta mulher aqui, no momento em que ela chama Jesus de Senhor,
A Bíblia diz que ninguém chama Jesus de Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Amém. Naquela hora, ela se colocou debaixo da graça total. Aleluia. Por isso Jesus fala, vai e não peques mais. Eu também não te condeno. Até então, ele chamava para ela de mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Ela reconheceu o senhorio de Cristo. É fundamental. Aleluia. A graça vai se manifestar quando você reconhecer o senhorio de Cristo. Amém. Na cruz, o ladrão disse o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Ali não teve mensagem, não teve pregação, não teve tempo para batizar, não teve oração, não teve nada. Só Senhor. A palavra Senhor só chama Jesus de Senhor quem deixa o Espírito Santo entrar na sua vida. A lei dizia que quem fosse apanhado em adultério deveria ser apedrejado. E neste episódio, podemos ver ao mesmo tempo justiça divina, graça e sabedoria. Pois ao trazer a mulher para Jesus, eles não se aperceberam, estavam colocando-a debaixo da autoridade dele. Estavam colocando a mulher no colo dele. E, literalmente, estavam colocando a mulher na dependência dele. E quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Amém. Glória a Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quer dizer, eles foram para lá, agora é a hora, vamos lá, vamos agora provar esse. Quando eles chegaram ali, eles não sabiam, eles estavam dando a absolvição dela, porque ele não veio para condenar o mundo, ele disse, eu vim para salvar, Amém. buscar e salvar o que estava perdido. Como o Senhor não podia simplesmente absolver a mulher, porque isso colocaria todos aqueles doutores contra ele, não podia apenas mandá-la embora, então ele usou de um artifício divino. Olha, vocês que são... Porque a lei dizia o seguinte, a pessoa que foi a testemunha, quem apanhou a mulher em adultério, tinha que trazer, e a primeira pessoa que jogava pedra era justamente quem era a testemunha principal. Era esse que tinha que jogar a pedra primeiro. Eles não estavam em Cristo, eles estavam na lei. A diferença é essa. Eles achavam que a lei resolvia tudo. Segundo a lei, as testemunhas iniciavam o apedrejamento. Isso era a lei. Para quem estava debaixo da lei. Mas para quem estava debaixo da graça, isso não ia funcionar. O Senhor não ia permitir. E quando eles saíram, quando não tinha mais ninguém ali, imagina aquela mulher no meio ali, cercada por aqueles, sabe lá quantos que a trouxeram? Desejosos de fazer justiça com as próprias mãos, querendo mostrar que eles eram santos. Quanta gente que usa a palavra de Deus para ficar martelando os outros aí. Um dia eu ouvi um pastor se orgulhar porque ele chegou em casa e às 23 horas alguém telefonou para a casa dele chorando, disse, pastor, eu pequei, pastor, eu cometi um erro, pastor, o que é que eu faço? Você está excluído. Então, isso, imagina se fosse Jesus, foi isso que Jesus fez. Hoje há uma facilidade enorme de apontar o dedo, de apontar pecado, de dizer você é digno do inferno, você é digno daquilo, mas aquele que veio e deu a sua vida por nós naquela cruz, ele disse para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Não quis saber de nada mais, quis saber dali em diante. Quando eles saíram e foram embora, ela disse, Senhor, ninguém me acusa. Naquele momento, operou na vida dela o que Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 8, verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém.
O grande mistério da salvação pela graça. Romanos 8, 10 e 11. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. A partir do momento em que você convidou o Espírito Santo a entrar na tua vida, ele trouxe o Cristo, ele trouxe o Messias de Deus para ti. É isso que você precisa entender. E a partir desse momento, ele passou a viver em ti. O nosso corpo pode e vai morrer por causa do pecado. Exceto talvez aqueles que vão ser arrebatados, né? Todos os outros vão morrer por causa do pecado. Mas a nossa alma viverá eternamente com ele por causa do perdão que somente pela graça de Deus nós recebemos. O nosso corpo mortal, aos olhos de Deus, está morto. Ele é um corpo morto, mas a presença de Cristo na nossa vida permite, pelo Espírito, que nós possamos viver eternamente com Ele. É o que ele aqui. E se o Espírito daquele que, dentre os mortos, quem é esse Espírito? É o Espírito de Deus. Amém. Ressuscitou a Cristo e habita em vós, aquele que, dentre os mortos, ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais. Portanto, meu amado, você que talvez anda aí torturado pela culpa, amargurado, pisoteado, oprimido pela culpa, acredite numa coisa: o sangue de Jesus Cristo já te purificou de todo o teu pecado. Todos os que receberam ao Senhor Jesus têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Direito. Isso não é uma... é direito. João 1,12. E o apóstolo Paulo assim escreveu: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Tudo isso aqui é capítulo 8 de Romanos, irmãos. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos papai. Abba, pai, é papai. Repetindo, Romanos capítulo 8, verso 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Guiados. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros também de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A salvação vem a nós quando nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus. Não é por dogmas humanos. Pode ser 569.430 bispos que escrevam. Se aquilo que eles escrevem não é o que está na palavra de Deus, zero. Amém. O que vale é o que está na palavra de Deus. Aleluia! Então, a salvação vem a nós quando nós nos deixamos guiar por Ele. Desde o momento em que nós reconhecemos, e isso está na Bíblia, que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, que veio a este mundo para resgatar a humanidade perdida, nesse momento nós nos tornamos herdeiros dessas promessas. Nada pode retirar isso, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso aqui eu escrevi, é para matar o diabo de raiva. É claro que o diabo não tem chifre, né? Se tivesse, é do tipo aquele que põe e tira, né? É chifre rosqueável. Mas ele não tem. Ele é um anjo, não esqueça isso. Olha só o que a Bíblia diz. Porque os dons e a vocação de Deus, tudo isso aqui é no capítulo 8. É bom ler esse capítulo 8, para você ficar mais crente. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Aliás, isso aqui é capítulo 11, irmãos. Porque, assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus,
Mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Eles deles aqui eram os judeus. Assim também agora estes judeus foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós. Sabe o que Paulo quer dizer aqui, com todo esse palavreado paulino aqui? É o seguinte: os judeus tinham tudo na mão e não souberam aproveitar. Aí Jesus veio e vocês se tornaram herdeiros da promessa. Mas porque Deus teve misericórdia de vocês, também vai ter misericórdia deles. Entenderam? Deus só tem um povo. Deus não tem dois povos. Deus só tem um povo. Tem gente que gosta de... não, Deus tem judeu, não. Deus só tem um povo. Amém. O Israel da lei, esse Israel da lei, ainda tem aí alguns milhões de teimosos no mundo que querem viver na lei. E tem cristão querendo ser judeu. Não sei que coisa mais boba é essa aí. Aí, olha só essa parte aqui. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu... Eu estou lendo o capítulo 11 de Romanos, irmãos. Versos 29 a 36. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem é o homem para tentar dizer, Deus não quis dizer isso? Não é bem assim. Isso quem foi que disse? Foi o diabo que disse lá no Éden. Não é bem assim. Então não me venha o senhor pregador, o senhor doutor da lei aí dizer, não é bem assim. Não, é assim sim. A Bíblia diz que eu estou salvo porque Jesus Cristo morreu por mim e porque eu recebi como meu Senhor e Salvador e ninguém pode tirar isso de mim. Amém. Não tem dogma humano, não tem palavra de homem, de pregador. Você pode jejuar 355 mil dias, não me importa. Me importa o que diz a palavra do meu Deus. Segundo a riqueza da sua graça em glória, e que ninguém pode. Olha, Paulo, irmão, Paulo, um homem que ele falava tão difícil que até o Festo, até o Herodes ficaram complicados assim. Paulo, as tuas palavras te fazem delirar. Não, é que eles eram meio tapados mesmo, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os caminhos do Senhor. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem é que foi o conselheiro dele? Ou quem é que lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. É a ele. Até a criancinha ali concordou. Para finalizar, havendo riscado, portanto, aqui é Colossenses 2, 14, 23. Paulo, o apóstolo dos gentios, Colossenses 2, 14, 23. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, portanto, fala aqui da lei. Cédula aqui no caso era toda aquela parte que seria, portanto, contrária à salvação pela graça. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, aí Paulo entra agora, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou disso. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto, humildade. Enfim, Paulo aqui, ele mostra que todos esses pequenos detalhes que mudam de cultura para cultura, de povo para povo, não vão impedir a operação da graça de Deus na salvação do homem. Amém. Não vão impedir.
as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Os legalistas e dogmáticos e opressores criaram a doutrina do não pode. Eles criaram a doutrina do não pode. Eu sou originário da Assembleia de Deus, continuo a ser assembleano, amo a minha igreja, mas eu sou de um tempo em que era tudo não pode. O discipulado, irmão Jorge, era não pode. Agora você não pode mais jogar futebol, aquela bolinha na rua que menino gosta, né? Menino pobre não tinha nada. Você não pode mais empinar papagaio, aquela pipa, não pode. Imagina, proibir uma criança de 8, 9 anos de jogar futebol na rua, empinar pipa, isso era condenar ir para o inferno. Mas não pode. Para as irmãs se raspar a perna, vai para o inferno. Pronto. É a doutrina do não pode. Mas a Bíblia diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Vivamos, portanto, nele e para ele, com a convicção que João escreveu lá em João, primeira carta de João 1,7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém. Meus amados, meus queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós, muitas vezes, por causa do temor, nós nos sentimos mal. Mas creia numa coisa: não acredite nas mentiras de Satanás. Satanás quer que você se sinta culpado. Satanás quer que você se sinta em pecado. Satanás quer que você se sinta fora da graça. Que você, eu fiz. Creia numa coisa: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos limpa de toda iniquidade. É um efeito só. É um efeito só. E ninguém pode apagar isso, porque está na palavra de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Se você corre para Ele. Irmãos, aquela mulher, se calhar, nem sabia quem era Jesus. Aí vai aquele monte de legalista, leva a mulher para lá. Está aqui. Pedra nela. Quando levaram para ele, estava entregando nas mãos dele. E nas mãos dele ninguém é apedrejado. Se alguém te apedrejou em algum lugar, usando a palavra de Deus, foi igual aos amigos de Jó. Deus disse o quê? Vocês não falaram de mim para Jó o que era certo. Eu não sou isso que vocês disseram, não. E aquele que eles ficaram ali meses e meses massacrando, Deus disse: olha, Jó, ora por eles, porque eu só vou aceitar a tua oração. A deles não aceito. Mas Deus queria salvar eles também. Que falaram mal de Deus. Que perturbaram o seu amigo. Quem tem amigos como aquele não precisa ter inimigos. Vem com o Frederico. Um dia eu fui visitar uma pessoa no hospital, estava com malária. Foi lá eu e o irmão Beto, até um sábado à noite, há muitos anos isso. Chegamos lá, abrimos a Bíblia, cantamos um hino, oramos. Ele disse assim: poxa, mas que diferença, né? Que diferença. Veio aqui ainda agora o pastor fulano, disse para mim assim, que eu estou aqui porque eu sou orgulhoso, que eu sou arrogante, então Deus mandou essa malária para eu sentir que eu sou homem e tal. Me massacrou. Eu disse assim: olha, isso não foi Deus. Porque a Bíblia é clara conosco. Nenhuma condenação há. Amém, aleluia. O que podia ter contra você, diz que ele levou na cruz e cravou lá. Mas não interessa. Vê lá João 17, ele orou e disse assim: Pai, eu não oro por isso só, oro por todos aqueles que ainda vão ouvir essa palavra. Aleluia.
Então nós já estávamos aí incluídos. Você não tem que ter condenação. Você não tem que aceitar condenação. Você não tem que aceitar culpa. Você tem que aceitar, sim, o poder do sangue de Jesus na tua vida. Vamos estar de pés, irmãos? Aproveitar agora, o pastor Juninho vai fazer uma oração, que ele trouxe um pedido aí, e vai orar também por cada um de nós aqui nesse momento, antes de nós cercarmos a mesa do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Muito bom ter vocês de volta depois de tanto tempo que a igreja estava fechada. Pai do Senhor, irmãos, eu estou aqui mostrando essa panela. É uma das panelas que é usada aqui no SOS Resgate em Amunhaba. Esse resgate, ele não somente dá alimentação à criança, mas para você poder dar alimentação das crianças, você precisa ter panelas em condições. Essa panela aqui, você pode notar o fundo dela já deu o que tinha que dar. Já está mesmo mal, já não pode mais. Por quê? Porque são panelas que elas vão todos os dias para o fogo. Elas vão de segunda a sábado no fogo a lenha. Então é necessário ter sempre uma reposição das panelas, né? Então nós estamos mostrando isso para aqueles irmãos que sentem no seu coração de poder ajudar na contribuição das panelas, ou de pratos, ou de colheres, bacias, até aquela lata que você está vendo ali, ela é um armazenamento, é armazenado ali todo o material. Então veja isso, sinta-se à vontade aonde você deseja colaborar e ajudar. Então, irmãos, você vê ali, ó, aqui é o fundo, ó, atrás ele já está tufado. Ó, já está tufado. Por quê? Porque vai na lenha, põe o fogo e com o tempo aquilo começa a inchar, começa a tufar. A gente às vezes consegue consertar, reparar, mas depois já não dá mais. Realmente é necessário ter novas panelas. Oh